Sabe aquele momento que você está para fazer uma apresentação, que você está nervoso, aquela preocupação excessiva com o futuro? O nome disso é ansiedade. Mas isso é bom ou ruim? A gente vai descobrir hoje aqui, conversando com a doutora Cristina. Tudo bem, doutora Cristina? Tudo bem, André. Prazer estar aqui. A senhora está aqui. Eu sou André Ricotti, de novo, aqui o nosso podcast Falando da Mente. E eu já queria começar agradecendo e já perguntando para a senhora, né? O que é essa ansiedade que tanto assola, né? Por que isso está tão importante hoje para se discutir? André, esse tema é tão relevante, é tão importante estar falando sobre isso, né? Porque o número hoje de pessoas ansiosas no mundo é alarmante, né? Os índices estão altíssimos, né? Vários países estão sofrendo até economicamente, porque muitos estão se afastando do trabalho porque estão com problemas de saúde mental, né? Então, o número de casos de depressão, burnout, que tem feito tanta gente se afastar do trabalho, o que traz muito peso econômico para um país e tanto sofrimento, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, né? E ansiedade seria... A gente tem uma epidemia de depressão, né, no país e achando no mundo. A ansiedade seria o início disso? É uma porta de entrada? A gente poderia dizer isso ou não faz muito sentido? Pode ser, ela pode ser, né? Hoje a gente sabe... Um sinal inicial, por exemplo. Sim. A ansiedade, para início de conversa, né? A ansiedade é uma emoção normal, né? Faz parte do nosso equipamento, do nosso repertório emocional. E a ansiedade é benéfica, se ela é proporcional ao que está acontecendo com a gente, se ela é temporária e se ela nos ajuda até a nos prepararmos mais para enfrentar a situação. Quando a ansiedade está fazendo isso, ela está cumprindo o papel dela. Por exemplo, você falou, né, antes de uma apresentação, por que a gente fica nervoso, ansioso? É para a gente se preparar melhor. Sim. Vou estudar mais, vou treinar mais. É uma forma de proteção e cuidado até, sim, né? Sim. E aumenta a tua eficácia, né? Até esse nível normal, vamos botar assim, proporcional de ansiedade, ela te ajuda, né? Mas nós vamos falar aqui hoje mais daquela ansiedade que traz sofrimento psíquico, né? Que traz sofrimento para o corpo, para a mente, para as relações, né? Também para o trabalho, para a produtividade. Então, a gente vai estar falando sobre isso, né? E só para a gente ver a relevância desse tema, né? O Brasil hoje, pela OMS, é considerado o país mais ansioso do mundo. Olha, né? Então, assim, é alarmante. E nos quadros de depressão, nós somos o 5º do mundo. É o 5º país mais deprimido. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento para a saúde mental. E o que é engraçado é que chega a ser paradoxal, porque a gente se vangloria muito de ser um país leve, sorridente, acolhedor e, ao mesmo tempo, é um país com taxas tão altas, né? Sim, isso tem a ver com o nosso contexto social, econômico, político, né? Então, todas as inseguranças, incertezas, né? A falta de policiamento, de segurança nas ruas, o próprio alto índice de desemprego, né? A fome, a miséria do nosso país. Então, assim, a instabilidade. Você hoje está no emprego, você não sabe se amanhã você ainda vai estar, você às vezes não consegue emprego. Então, tudo isso vai produzindo altos índices de ansiedade. Essa ansiedade que já é muito intensa, muito permanente, muito constante, que começa a afetar sono, apetite, já se torna uma ansiedade que nós chamamos de uma ansiedade que está disfuncional. Porque ela é para funcionar a teu favor, não para te prejudicar. Então, quando ela começa a trazer esse nível de sofrimento, é um ponto de atenção, né? E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas vão chegando ao limite. Na verdade, elas extrapolam seus limites. E aí elas ficam muito mais adoecidas, né? Agora, respondendo a sua pergunta, é muito comum quem tem ansiedade, transtorno de ansiedade, ela ter comorbidade com outros quadros clínicos. Então, é muito comum quem tenha depressão também tem um transtorno de ansiedade, né? Então, acho que eles andam muito juntos. Muito juntos. A gente estava até conversando ali fora um pouquinho, né? Só está me dando os números.
você, né? Chamar... eu já conheço você há tanto tempo essa posição que o Brasil assume como o maior número de transtornos, acho que são em torno de 9 ponto alguma coisa por cento, que às vezes parece pouco, né? Mas a gente até falou, né? Como a gente é um país muito grande, bate aí mais de 18 milhões de pessoas. Mas aí eu até te perguntei e aí ficou gerou isso que você acabou de falar também. Uma coisa é o transtorno, né? São 9,3 são os transtornos que foram diagnosticados. Isso. E outra coisa também é a ansiedade, né? O que é um pouco essa diferença entre o transtorno transtorno de ansiedade e ansiedade? Sim, ótima pergunta, porque essa é uma dúvida muito comum, né? Como eu falei, a ansiedade ela é uma emoção que faz parte do nosso repertório emocional. Ela é benéfica se ela é proporcional e se ela está efetivamente nos ajudando a enfrentar os desafios. A ansiedade, ela pode ter picos, né, dependendo de momentos que eu vivo, né? Por exemplo, se eu recebo a notícia de um falecimento de alguém que eu amo, eu posso ter um pico de ansiedade ali, a gente pode chamar de uma crise de ansiedade, não necessariamente tendo transtorno de ansiedade. Ou seja, qualquer pessoa pode ter uma crise de ansiedade isolada, diante de um estímulo, de um gatilho, né? Uma situação que provocou uma reação física, orgânica, né? Ou até um acúmulo de situações que... Também, pode ser boa, pode ser um acúmulo, exatamente. Agora, o transtorno é diferente. O transtorno é quando a ansiedade deixa de ser algo pontual, né, proporcional ao tamanho do problema que eu estou enfrentando. É quando eu me preocupo 100% do tempo. É quando a ansiedade ela é constante, ela é intensa, frequente, dura muito e traz sofrimento psíquico. Toda vez que a gente vai diagnosticar, faz parte dos critérios que traga algum prejuízo à vida da pessoa, seja na sua relação com o trabalho, com a família. Quer dizer que mesmo ela vendo o que está causando, ela não para, ela não consegue controlar isso. Né? Não, a transtorno de ansiedade, é muito bom falar isso, porque não adianta, às vezes a gente querendo ajudar, né? Se uma pessoa tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, não adianta a gente ficar falando para ela assim, calma, não se preocupa, você está gastando energia.